Dando sequência ao nosso estudo de enzimas, vamos avançar para a compreensão dos inibidores, porque uma enzima é como um carro, voltando à analogia dos automóveis, um carro sem freios não é nada, né? Da mesma forma, uma Ferrari com as rodas travadas também não vai conseguir andar. Então, nessa ideia, nessa analogia, as enzimas também elas precisam ter as suas atividades moduladas, para mais ou para menos, reguladas, e também elas estão sujeitas a terem os seus pneus furados. Imagina uma Ferrari com seus 4 pneus furados, né? Como é que ela vai caminhar? Da mesma forma, uma enzima pode ser extremamente versátil, ágil, com uma alta atividade, uma alta velocidade, um baixo km, mas se ela estiver ligada a um inibidor e esse inibidor tiver a condição de alterar a sua conformação, a sua estrutura, e com isso pode levar à sua inatividade, né? Mesmo sendo uma enzima potencialmente muito ativa. Tá? Então a gente precisa também, então, por isso, estudar um pouco dos processos de inibição. Né? Existe mais de um, existe um adicional, mas a gente não estuda eles na graduação, que são os não competitivos. Mas agora a gente vai estudar basicamente 3 tipos de inibição: os competitivos, os incompetitivos e os inibidores irreversíveis. E tem um tipo de inibição reversível, que é a mista, que o nome já está dizendo, mistura as características da competitiva e incompetitiva. No mecanismo competitivo, o nome já está dizendo, né? O inibidor compete com o substrato, ou seja, ele se liga no mesmo lugar. Se ele se liga no mesmo lugar, se ele se liga no sítio ativo da enzima que impede a ligação do substrato, então é uma questão de probabilidade, percebe? Ou vai se ligar o substrato ou vai se ligar o inibidor. E em se ligando o inibidor, vai ocorrer a formação de um complexo enzima-inibidor e essa enzima ficará bloqueada. Essa molécula, porque quando a gente fala enzima, às vezes parece, eu estou olhando lá no tubo de ensaio, né? Mas lá no tubo de ensaio você está olhando milhares de moléculas. Né? Então, é uma probabilidade de algumas moléculas estarem nesse estado. Isso significa que 100% da atividade vai estar bloqueada? Desta enzima aqui, 100% da atividade estará bloqueada. Mas como num tubo de ensaio, como numa solução, como numa célula, você tem centenas, milhares de moléculas, então talvez você tenha ainda alguma atividade residual em função das enzimas, das moléculas que não ficaram ligadas ao inibidor. Tá? Então, esse é o modelo da inibição competitiva, é a forma como nós podemos diagramar a inibição competitiva. Seria um mapa conceitual da inibição competitiva, né? Então, a enzima tem um sítio catalítico, tem um lugar que encaixa o substrato, mas esse é o mesmo lugar que encaixa o inibidor, que tem uma estrutura parecida, pelo menos na parte que faz a ligação com a enzima, né? A estrutura é muito parecida. E isso possibilita esse inibidor se ligar à enzima. E se ligando à enzima vai gerar então a formação desse complexo enzima-inibidor que levará a enzima à inatividade. Mas é possível que, ao invés do inibidor, se ligue o substrato na estrutura do sítio catalítico. Em se ligando o substrato, esse substrato naturalmente será transformado em produto liberado e a enzima volta ao seu estado nativo. Qual é a probabilidade desta enzima, voltando ao estado nativo, se ligar a um substrato ou a uma molécula de inibidor? Vai depender, de novo, das concentrações. Como é uma probabilidade, né? Imagine que essa enzima está brincando de cobra cega. Quanto mais colegas você tem na sala, suponha que você seja a enzima e seja a cobra cega.
né, e a gente faz a brincadeira dentro da sala. Quanto mais colegas estiverem dentro da sala, no mesmo espaço, maior será a probabilidade de você esbarrar em algum e capturar algum, né? Ao passo que se a concentração de substrato é menor ou a concentração de inibidor é maior, a gente então vai ter um cenário diferenciado em função desses parâmetros. No modelo de inibição incompetitiva é um pouquinho diferente. O inibidor não se liga no mesmo sítio que o sítio catalítico, ele se liga em outro lugar na enzima, né? Então, ele não compete com a ligação ao substrato, mas para o inibidor conseguir entrar no circuito, para o inibidor conseguir se ligar à enzima, é necessário que esta enzima já esteja previamente ligada ao substrato. Portanto, a enzima não consegue se ligar direto ao inibidor, ou melhor, o inibidor não consegue se ligar à enzima livre, né? O inibidor, veja aqui, ó, vou apagar para melhorar a percepção de vocês. Observe que a estrutura do inibidor, não é apropriada para se ligar ao sítio de ligação do inibidor, que é esse aqui. Então, como que o inibidor vai se ligar neste sítio se a estrutura dele não é compatível? Mas, quando o substrato se liga e forma um complexo enzima-substrato, essa ligação do substrato induz uma mudança sutil, mas suficiente na conformação do sítio de ligação do inibidor. E aí ele fica mais propício à ligação do inibidor. E aí, em ocorrendo, porque também vai depender da probabilidade desse encontro acontecer, né, que está intimamente relacionado à concentração. Então, em havendo esse encontro, o inibidor se ligando ao complexo enzima-substrato vai levar à formação de um complexo enzima-substrato-inibidor que será inativo, ou seja, este substrato não será transformado em produto. Ok? Ah, mas professor, e se tiver uma outra molécula que o inibidor não se ligue? Bom, aí ela vai então avançar nesta linha. É possível que isso aconteça? Claro. Exemplo, um antibiótico. A maioria esmagadora dos antibióticos antifúngicos, eles são inibidores enzimáticos. Eles inibem a enzima da bactéria, uma enzima do fungo, um antiviral, uma enzima do vírus, ou relacionado ao metabolismo viral, reprodução, replicação viral, enfim, em alguma etapa metabólica desses organismos. Muitos, a maioria, tá? Considerando esse cenário, digamos, né, então vamos falar aqui de uma amidalite que você teve e que você precisa, vai ao médico, o médico diz, olha, você está com uma infecção bacteriana aqui nas amígdalas e precisa tomar esse antibiótico aqui de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia. Aí você vai para casa, toma ele às 4 da tarde, né? E aí você não toma ele às 4 da manhã, porque você não se tocou de que o horário não era muito amigável, né? Então, você, ao invés de você tomar a segunda dose às 4 da manhã, você toma essa segunda dose às 10 da manhã. Tá? E aí, então, decorreram 6 horas a mais. Né? O que vai acontecer com a concentração do antibiótico, que é um inibidor? Vai diminuir. Né? E diminuindo a concentração do inibidor, o que vai ser possibilitada? Para a bactéria realizar essa etapa, levar a termo
a transformação que ela fazia antes de substrato em produto e provavelmente com isso aumentar a sua replicação, a sua divisão celular e aumento da população de bactérias. E aí você diz, nossa, eu amanheci pior, tomei o remédio ontem às 4 da tarde e hoje eu amanheci pior do que estava ontem. Claro, porque você não seguiu a recomendação médica de manter o intervalo adequado do medicamento. Esse é um exemplo, tá? Estou sendo assim, criei aqui um cenário, né, só para ilustrar essa situação. Mas existem inúmeras outras, obviamente, né? Na escala industrial também, enfim, tem toda um potencial de aplicação desse conhecimento. Também numa escala laboratorial, tubos de ensaio, mesma coisa. A lógica é sempre a mesma. Na inibição mista, né, os inibidores mistos, eles são aqueles que eles têm a capacidade tanto de se ligar à enzima livre e formar um complexo enzima inibidor, que já vai ser inativo, quanto ele pode se ligar ao complexo enzima substrato. E nos dois casos levar à formação de um complexo enzima substrato inibidor inativo. Então, nesses dois cenários, a enzima permanecerá no estado inativo, portanto, sem transformar substrato em produto. De novo, caso o inibidor não consiga, por algum motivo, se ligar à enzima, aí, então, essa enzima estará livre no sentido de desbloqueada, né? Sem estar ligada ao inibidor, ela poderá levar a cabo a reação de transformar o substrato em produto. No caso dos inibidores irreversíveis, o nome já está dizendo, né? Ele é irreversível, ele não volta, ele não se dissocia da enzima com a mesma facilidade que nos reversíveis. Não quer dizer que isso seja eterno, né? Mas como as enzimas têm uma vida útil, toda molécula de proteína tem uma vida útil, ela tem um relógio molecular que conta o tempo de vida dela. Então, como esse tempo de vida útil da enzima costuma ser menor ou muito próximo do tempo de ligação com o inibidor, ou seja, essa ligação com o inibidor é muito estável, então nós assumimos esses inibidores como irreversíveis, ou seja, essa enzima, aquela molécula de enzima, muito provavelmente não voltará a ter a sua atividade catalítica, porque esta ligação formada com o inibidor é muito estável. Né? Um exemplo, o diisopropilfluorofosfato. Essa molécula foi um composto, é um organofosforado, né, que levou ao desenvolvimento do malation, depois do paration também, que são agroquímicos utilizados, organofosforados utilizados até hoje, né, para algumas aplicações. A ideia, né, esse diisopropilfluorofosfato foi desenvolvido como arma química na época da Segunda Guerra. Aí quando acabou a guerra, não deu tempo era uma arma alemã, não deu tempo da Alemanha fazer o uso desse composto, né, e aí então eles começaram a estudar melhor outras potenciais aplicações desse composto que eles tinham desenvolvido ao longo do processo, ao longo da guerra, e perceberam que ela era pouco tóxica aos animais, eles assumiram como não tóxica, mas hoje a gente já sabe que não é assim, enfim, né, mas eles perceberam que ela era pouco tóxica para animais superiores, mas em insetos ela é convertida para um inibidor da colinesterase. O que a colinesterase faz? A colinesterase é uma enzima que está, não sei se vocês já tiveram fisiologia, alguns já tiveram, outros não, né? Então, essa molécula está guardada em botões sinápticos, em vesículas sinápticas no botão sináptico pré-sináptico, na membrana pré-sináptica. Ela libera esse neurotransmissor na fenda sináptica, né, e esse neurotransmissor vai atuar, vou fazer maior aqui, vai atuar
na membrana pós-sináptica em um receptor e, ao se ligar ao receptor, ele induz a abertura de um canal. E por este canal, o sódio entra, gerando então a despolarização da membrana e o potencial de ação, gerando um potencial de ação nessa célula que será propagado para os outros neurônios. Isso sendo assim muito resumido, né, só para contextualizar a acetilcolinesterase. Onde é que está a acetilcolinesterase? Eu falei acetilcolinesterase, perdão, é a acetilcolina, que é o neurotransmissor aqui, tá? Aonde entra a acetilcolinesterase? Bom, se a acetilcolina ficar ligada ao seu receptor aqui, ele vai permanecer esse canal aberto, e esse potencial de ação vai ser gerado uma vez, mas depois ele não será mais reforçado, porque essa membrana não será repolarizada. Então, essa célula deixa de responder, né? Ela vai receber esse estímulo e vai parar de responder. Tá? Para que isso não aconteça, existe então a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é a enzima que degrada esse composto. Tá? Então, acetilcolina, ele transforma em acetato mais colina. Essas duas moléculas são reabsorvidas pela membrana pré-sináptica, pelo neurônio pré-sináptico. Lá dentro, então, do neurônio pré-sináptico, eles são reempacotados, reconvertidos em acetilcolina, reempacotados nas vesículas sinápticas, para serem liberados quando chegar um novo potencial de ação por esse axônio. Tá? Se isso aqui não acontece, se a acetilcolinesterase está bloqueada pelo malation, né, então esse sistema será paralisado. Como a acetilcolina é o principal neurotransmissor da placa motora, que é a junção de um neurônio com uma fibra muscular, né? É assim que ocorre a sinalização para a contração muscular. Então, essa musculatura entrará em paralisia, né? E aí essa paralisia vai levar à inaptidão desse músculo contrair. O diafragma é um músculo, isso leva à asfixia, né? Mas não apenas, musculatura cardíaca, musculaturas que garantem a função desse organismo. Então, isso leva à morte do animal, né? Leva à morte do inseto. Né? Como ela é pouco ativa em animais, teoricamente isso parecia muito atraente, mas a enzima acabou... se percebeu que essa enzima não era o único alvo desses organofosforados. Existem outras moléculas, outras enzimas que acabam também sendo alvo indireto, né, levando a muitos efeitos colaterais. Uma dessas enzimas é a coconase. A coconase é uma enzima que está no bicho da seda e que permite o casulo ser dissolvido pelo bicho da seda quando ele atinge um estágio adulto. E aí ele tá preso pelo casulo, né? E se ele não abre um buraco nesse casulo para sair, ele fica preso dentro do próprio casulo. Quem dissolve, quem faz esse buraco é a coconase que ele próprio produz. Né? Se essa enzima fica bloqueada no bicho da seda, ele não consegue dissolver o casulo que o protege, e este casulo que o protege acaba o sequestrando e levando à sua morte, porque ele não consegue se alçar como inseto adulto, e aí não consegue se alimentar, etc., e acaba morrendo. Então esse é um efeito, por exemplo, que não se esperava, diferente, um efeito ambiental desses
organofosforados. Esse é só um deles, eu só estou ilustrando aqui um exemplo. Poderia falar de todas as outras enzimas aqui, enfim. Com isso, então, nós encerramos a nossa videoaula de inibidores enzimáticos. Até a próxima.